Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, possa habitar em cada coração dos nossos amigos nesta manhã. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Cristo as primícias. O apóstolo Paulo, ele afirma para a igreja de Corinto que Jesus é as primícias, ou seja, Paulo está usando uma metáfora que ela é muito aplicada no Antigo Testamento como uma didática para ensinar que a ressurreição de Jesus, ela é a mostra inicial, ela é a garantia absoluta de que todos nós, os salvos, também ressuscitaremos na segunda vinda de Cristo, ou aqueles que estarão mortos na ocasião da vinda de Jesus, serão ressuscitados. Quando a Bíblia fala em primícias, elas representam os primeiros e os melhores frutos da terra, a parte inicial de uma colheita, seja na parte agrícola ou animal, que era mencionada lá no Antigo Testamento. E no ritual do povo de Israel, que está lá em Levíticos no capítulo 23, o sacerdote do templo, ele balançava as primeiras feixes assim, de colheitas, né? Fosse de trigo ou qualquer outro cereal, ele sacudia assim diante de Deus antes de qualquer outra colheita fosse feita. E aqui Paulo quis dizer que Cristo é a primeira colheita, ele é a primeira, é a primícia, porque ele que vai ressuscitar as pessoas para a vida eterna na sua segunda vinda, e que as pessoas serão imortais a partir daquele momento, diferente de outras pessoas ressuscitadas, né, que ocorreram durante a vida de Jesus, que ele ressuscitou pessoas, né, mas que novamente, porque essas pessoas estão mortas, porque novamente essas pessoas serão ressuscitadas na segunda vinda de Jesus, porque elas permanecem realmente mortas no sepulcro, no pó da terra. Quando Paulo fala lá, se Jesus estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Claro, se Jesus não estivesse vivo, se Jesus não tivesse ressuscitado, essas pessoas não serão ressuscitadas também. Aquelas pessoas que morreram em Cristo serão as pessoas mais infelizes, né? Porque não terão morte para sempre. Nós também seremos infelizes porque a nossa vida termina aqui. E não é assim. Então daí não tem sentido nós servirmos a Jesus. Não tem sentido você estar numa igreja que ela não observa os mandamentos, que ela não aceita que Jesus foi ressuscitado. Assim, se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa do ser humano para o futuro seria uma total ilusão, que o próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 até 19. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, que está em 1 Coríntios 15, ele afirmando realmente isso, Paulo, sua ressurreição será um evento histórico, estrondoso, algo que jamais o ser humano viu. Por isso nós podemos estar certos que de todas aquelas pessoas que morreram acreditando em Jesus, ressuscitarão na ocasião da sua segunda vinda, que Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 até 23. E no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 até 23, Paulo afirma que Jesus ele é as primícias. O apóstolo quer dizer que Jesus é a garantia e o início da ressurreição de todas as pessoas que lhe pertencem, que aceitaram ele como Salvador.
E assim, meus amigos, minhas amigas, o fim desta era do mal, né, dessa era maligna, ela será marcada por esse grande evento chamado ressurreição corporal dos mortos que morreram em Cristo, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 24, e que também no livro do Apocalipse fala no capítulo 20, versículos 5 e 6. E Cristo, como o último Adão, ele entregará o reino do Deus Pai, devolvendo todo o domínio deste mundo, que fala em 1 Coríntios 15, 25 e 28, para o próprio Deus Pai, que um dia Satanás enganou Adão e Eva e tentaram dominar o mundo. Nós devemos entender e ter esse devido entendimento que a sujeição de Cristo a Deus, né, quando ele se entrega, está em 1 Coríntios 15, 28, ele se torna assim paralelo como entre Adão e Cristo, né, como Adão definitivo. Jesus fica como um Adão definitivo no plano de redenção, 1 Coríntios 15, versículo 45. Jesus se submete inteiramente ao querer, ele se esvazia, ele se entrega totalmente à vontade do Pai e morre pela humanidade para salvar a humanidade, para nos livrar da morte eterna e do pecado, algo que o primeiro Adão não conseguiu fazer e que realmente se entregou ao inimigo e foi enganado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 29 e 34, Paulo retoma esse pensamento sobre a insensatez da igreja de Corinto na época de negar a ressurreição, e ele usa essa ilustração do batismo como um símbolo da união entre um cristão, um crente no caso, e Jesus na sua morte e ressurreição, que ele menciona lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. E também ele volta a falar também em Colossenses capítulo 2, versículo 12. E por isso negar a ressurreição não faz sentido algum, porque realmente foi comprovada por mais de 500 pessoas que após a morte de Jesus conversaram com Jesus, comeram com Jesus. E isto não foi só cristãos, foram guardas romanos que viram que Jesus ressuscitou. O que é difícil de compreender, contudo, é que Paulo quis dizer com o batismo por causa das mortes, né, dos mortos, aqui também é Coríntios 15, 29. Há várias tentativas de explicação, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência de uma decisão de algumas pessoas de se batizarem para que se pudessem reunir novamente na ressurreição. Essa que é a verdade, né? Porque quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, que ela adentra o tanque batismal, né, ela está fazendo um compromisso, uma aliança com Deus, com ela no desejo em seu coração de estar realmente na ressurreição de Jesus. Se ela morrer, deve estar para o reino dos céus. E também ela sente o desejo, não só disso, de estar no céu, mas estar também com aquelas pessoas que já haviam falecido, que nem eu. Aceitei a Jesus como Salvador e Senhor, mas eu desejo que aquelas aqui, por exemplo, meu pai, minha mãe, outros meus irmãos que faleceram, eu sinto esse desejo que naquela manhã gloriosa, radiosa na volta de Jesus, que eles sejam ressuscitados. Também poderia ser a questão aqui, né, no livro de 1 Coríntios 15, 29, que eles falam, que Paulo fala por causa da morte, né? Poderia ser que a decisão de ser batizado fosse uma resposta a uma vida daqueles que morreram em Cristo, né? Como eles fossem um exemplo para eles, né? Ali em Corinto, né? Como uma pessoa que morreu em Cristo, você sente o desejo de ser igual a ela, como uma pessoa boa, uma pessoa que leva o Evangelho, uma pessoa que se compromete a Deus. Nesse caso, a expressão se referia a pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa das influências que elas já haviam morrido, né?
E assim, meus amigos, minhas amigas, essa lição ela é maravilhosa, dá essa explicação maravilhosa que nós temos que aprofundar e entender essa lição, Cristo as primícias. As primícias no passado elas eram celebração solene que era feita pelo povo de Israel, ou seja, o antigo povo de Israel, que marcava o início da colheita agrícola e expressava total dependência da provisão divina, porque todas as plantações que eles faziam, quando havia colheita, eles oravam bastante para que houvesse bastante produções. E as primeiras frutos retirados, eles ofereciam para Deus. Mas as primícias também são aplicadas nos dias de hoje, né? Onde devemos reconhecer a soberania de Deus, porque Deus ele é dono do mundo, Ele é o Criador e mantenedor do universo. Nós temos que entender essa soberania, porque tudo que nós temos pertence a Deus. E isso, como cristão, nos inspira a viver sempre alegres, com gratidão, generosidade, e devolver realmente os 10% da nossa produção, que representa essas primícias, para o Senhor. Cristo deve ser o primeiro no nosso coração e deve ser o centro de tudo do nosso entendimento. Quando a oferta das primícias cumpridas em Cristo, que é o início de uma nova colheita da redenção divina. Tá? Por isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando recebemos essa orientação de Deus que Ele nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o primeira ou primícia, a primeira parte que nós devemos fazer como verdadeiramente cristãos, que aceitamos a Jesus ressuscitado, crucificado, a palavra vem assim como próton, que significa primeiro em todo tempo e lugar, em qualquer situação, primeiro em posição na nossa vida. Por isso que Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Quando eu estava assim, me preparando assim, para batizar, lá na cidade chamada de Araucária, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu ainda era católico, né? E era cheio de vícios, né? Gostava de jogar bastante baralho, gostava de beber bastante, né? Cheio de coisas do mundo. Gostava de coisas realmente que não vai ao encontro de um verdadeiro cristão, né? E era bastante também com um temperamento forte, rude também. E com o tempo, e após o batismo, houve uma transformação, uma mudança, porque Deus atuou na minha vida. Eu aceitar Jesus como o Salvador e Senhor da minha vida, tive que colocar Ele, Deus, em primeiro lugar na minha vida, em todas as minhas decisões, que Ele fosse em primeiro lugar no meu trabalho, na minha família, em todas as formas. E recebi, após essa decisão, recebi de Deus muitíssimas bênçãos, né? Houve uma enorme transformação, que eu fui realmente reconhecido na empresa onde eu trabalhava. Quando nós damos a Deus o primeiro lugar na nossa vida, como primícia em tudo que nós fazemos, nós recebemos bênçãos enormes, porque nós estamos fazendo a vontade e o querer de Deus. Porque, pelo contrário, há um sentimento de realização do nosso interior que testifica de que nós fomos criados justamente para isto, né? Quando nós vemos dentro do nosso interior, nós enxergamos que nós fomos feitos para viver ao lado do Senhor e que nós devemos dar o melhor para Ele. Se quisermos ser abençoados, nós temos que reconhecer a Deus como primeiro lugar na nossa vida, a Jesus como o Salvador e Senhor dela, e porque reconhecer que Ele é o provedor de tudo que temos. E assim todas as primícias quanto ao dízimo, por exemplo, 10%, que o cristão deve devolver, é uma ordem divina, é uma forma de adoração, de você reconhecer a Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que os crentes
são chamados de primícias da criação divina. Isto sugere que os primeiros crentes têm um papel especial dentro do plano de Deus, de maneira assim simbólica, porque quando nós somos primícias e devolvemos somente aquilo que deve ser devolvido, há uma transformação em nós, passamos a consagrar mais ao Senhor, passamos a ajudar o próximo, passamos a proclamar o Evangelho para a salvação das pessoas. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. O que deseja seu amigo João Carlos Amorim.